Pensamentos intrusivos, como eles podem interferir no nosso dia? E será que os pensamentos que você teve hoje, ontem e em toda a sua vida, eles são seus? Hum, hum? Quando nós falamos sobre pensamentos intrusivos, nós precisamos entender que nós funcionamos como verdadeiras antenas. Então, lembra aquele exemplo clássico do rádio, onde você vai mexendo ali o dial e você vai trocando a frequência, né? 88, 89, 100, 105 e por aí afora? Assim funciona a nossa mente com relação a pensamentos e também com as nossas emoções. Dependendo do que a gente pensa, dependendo de quais são as nossas intenções e dependendo do que a gente entra numa frequência específica e acessa seres e pensamentos de seres que estão nessa frequência. Seja bem-vindo ao canal O Início do Despertar. Chama a vinheta e bora pro vídeo. E dando início a mais este vídeo, mais esta oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, o que eu quero trazer aqui para você hoje é um pouquinho do meu entendimento de como funciona essa intrusão psíquica, né? E as influências que nós recebemos de acordo com com o nosso estado de vibração, ou com a nossa vibração, a nossa frequência, né? Bom, vamos lá, começando. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente ouve bastante aquela nossa frase de orai e vigiai, né? Mas o que significa isso, né? Então eu vou compartilhar um pouco do que eu entendo disso, de orai e vigiai. Desde quando a gente acorda, ou você pode pegar qualquer momento do dia, né? A gente pode começar aqui quando a gente acorda. Quais são os pensamentos que vêm na cabeça, né? A gente começa ali um dia animado, com vontade de levantar e fazer as coisas, ou a gente já começa o dia naquela, nossa, tem que levantar e etc. Desde os menores pensamentos que a gente possa ter, ou até mesmo os sentimentos, né? Eles podem ser influenciados por seres externos, ou seja, seres que não somos nós. Eles estão ali, basicamente, eu vou dizer que o tempo todo tentando influenciar a humanidade para a decadência. Esse é o plano das trevas. Então, quando a gente fala de orai e vigiai, eu vou começar pelo orai. Se a gente manter uma rotina de orações, mas dependendo do pensamento que a gente tiver durante qualquer hora do dia, fazendo qualquer coisa, a gente cair nessa vibração, a gente vai começar numa escada, né, num sobe e desce, aliás, muito grande que pode ser prejudicial para a gente, tá? Então eu vou compartilhar aqui uma experiência ou algumas experiências que eu já tive sobre esse conceito, né, de orar e vigiar, né, de orar e vigiar pensamentos intrusivos e outras coisas mais, tá? E antes da gente se aprofundar nesse ponto, é legal explicar qual que é vamos dizer, a arquitetura, né, do nosso planeta daqui onde a gente vive. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso planeta aqui onde a gente vive em 7 grandes camadas ou 7 grandes dimensões. E isso não tem a ver com que a Terra está na terceira dimensão, que vai pular para a quinta e etc. É outro conceito, tá? Isso daqui são as divisões de vibração dentro do planeta, tá? Então a gente vai dividir e vai enumerar elas de 1 a 7 ou de 7 a 1. A primeira delas, que seria a mais baixa, vamos colocar enumerar de... A primeira é a mais baixa e a sétima é a mais alta, tá bom? A primeira delas é a chamada de abismo, que é um grau muito inferior do que a gente pode chamar também de inferno ali, ou às vezes as pessoas chamam de umbral, ou nós chamamos de umbral, né? Então essa figura que vocês estão vendo aí na tela é só 0,001% do que é, só para a gente ter uma noção, onde nessa dimensão encontram-se os espíritos mais cruéis, dotados de alto poder
mental ali, psíquico, que se eles não ficarem aprisionados, se eles forem soltos aqui na crosta, eles causariam um estrago muito grande, né? Então os famosos dragões estavam aprisionados ali nessa dimensão, e muita gente ainda fala, né? Não, agora o umbral está limpo, as dimensões inferiores estão limpas. Pessoal, isso eu tenho escutado isso de algumas pessoas que trazem muitas mensagens boas, mas enfim, a gente está suscetível a erro, né? Então, e eu vi outras pessoas que eu também confio, né, da espiritualidade, trazendo que o umbral ele não está vazio, não tem essa de porque agora nós estamos tranquilos, podemos andar aí pelas ruas tranquilamente, que o umbral ele está sendo limpo ou já foi limpo e não existe mais gente lá. Só vamos parar para pensar o seguinte: do jeito que está a humanidade desse planeta, quem desencarna está indo para onde? Para cima ou para baixo? Tem muita gente que vai para cima, mas ainda a maioria vai para baixo. Para onde é para baixo? As dimensões inferiores. Inferiores ainda piores que a nossa que a gente está, que eu vou contar uma experiência dessa dimensão aqui, tá? E aquelas meio que se entrelaçam, né? Então não é isolado uma da outra. Elas têm influência uma na outra. Isso é só para uma questão de organização, né? Então é bem complicado, né, a gente considerar isso. As dimensões estão limpas. Não estão. Não estão, porque a nossa aqui é um exemplo que está toda hora entrando gente, saindo, e falando das que estão saindo, 100% da população não está desencarnando e indo para dimensões superiores. Então, focando nessa primeira dimensão é onde existem esses seres que são bem, bem complicados. Basicamente, se a espiritualidade não controlasse a atuação desses seres, eles destruiriam o planeta instantaneamente, tá? E um complemento aqui dessa dimensão do abismo é que seres muito poderosos da luz, apenas estes têm acesso a entrarem nessas dimensões, porque o clima ali é bem pesado, as energias são bem pesadas e não é qualquer benfeitor que tem acesso a essa dimensão. Vocês podem ver aí na imagem que existem alguns, como se fossem guerreiros, né, com uma espada ali na mão, que eles que têm acesso para entrar sem serem contaminados ou mesmo sem serem sem que aconteça algo pior com eles ali, porque ali o nível também, né, de hipnose, de magia é gigantesco, então sempre tem que entrar seres de envergadura muito alta para não sofrerem consequências nessa dimensão. A segunda dimensão é a chamada dimensão das trevas, que também ali faz parte do pacotão do inferno, né? Lembrando, assim como a nossa dimensão também, que vai ser a próxima. Então essa dimensão das trevas, o clima, não vou dizer que é melhor, mas o clima psíquico, né? A densidade ela é um pouco menor, mas mesmo assim é um lugar horrível de estar, de viver ali. Então, de novo, né, são seres que desencarnam aqui da Terra com uma vibração muito baixa por causa das ações que cometeram aqui na Terra, e elas descem para essa dimensão. Chico Xavier fala, né, que de onde nós viemos? Ele fala do umbral, né, ou seja, dessas dimensões inferiores e não somente da dimensão chamada umbral, que a gente vai passar lá logo mais, mas sim de todas essas dimensões inferiores pelas nossas ações aí do passado, tá? Quem teve a chance já, a oportunidade de chegar no nível, no detalhe das ações que nós fizemos, vocês podem ver que a maioria, realmente, a esmagadora maioria de nós, viemos dessas dimensões inferiores. Então ali, já seres ainda com grande potência, né, de luz, também só eles têm acesso a essa dimensão, porque se entrar ali despreparado é bem complicado. Já partindo para a terceira dimensão, que de novo não tem nada a ver com a 3D aqui da Terra, tá? É só uma numeração, tá? Para a gente se organizar. Essa dimensão que é a crosta, que é aqui onde nós vivemos. Então vocês vão ver também essa imagem disponibilizada aí na tela, todas elas feitas com inteligência artificial, que representam só um pouco, tá? Só para a gente ter uma noção. Não dá para se basear nisso para ter esse entendimento. A gente tem aqui nessa dimensão que nós estamos, nós, os seres encarnados, e também seres desencarnados que estão influenciando a gente, ou tentando influenciar a gente a todo momento. Basta nós termos as nossas
decisões firmes no que a gente quer, sempre apoiado pela luz. Se a gente tiver um pensamento ali que desvia, esses caras já entram e já começam o processo de obsessão, tá? Então é bem sensível mesmo esse conceito, ou essa verdade, né? É assim que é a regra, é assim que é construído, que pensamento da luz está conectado com a luz, tem o propósito correto, eles não conseguem interferir. Mas você pode, né? A gente tem a capacidade de escutar ou de perceber isso como pensamento e deixar passar. E eu escolho a minha opção aqui da luz, né? Então vamos dar um exemplo clássico aqui. Se você tá numa tomada de decisão ali, qualquer da sua vida, e você fala, opa, chega um pensamento que você ainda não sabe identificar o que é seu e o que não é, se você tomar o caminho errado, eles começam a entrar no seu sistema e começa a bagunçar toda a forma como você funciona, e aí começa o processo de obsessão, de fascinação, até chegar na subjugação. Vamos com outro exemplo. Eu estava um dia jogando sinuca com algumas pessoas. E aí me vem o pensamento, assim, de fazer alguma coisa errada ali, para prejudicar alguém, né? Uma coisa muito feia. E eu falei, olha como é curioso, né? O pensamento, eles vão chegando ali. Se você não toma cuidado, você pode pegar ali um taco de sinuca e bater em alguém, enfiar no olho de alguém, qualquer coisa do tipo, porque esse pensamento chega, porque é o que eles querem, né? Então você, opa, esse pensamento aqui, ele é meu ou não é? Não, ele não é meu, ele é ruim, então óbvio que eu não posso seguir. Essa é o que tem que ser a nossa conduta, né? E às vezes a gente cai nisso. Então, é muito sensível, assim, é muito sensível. A gente tem que ficar atento mesmo para que qualquer pensamento que chega, às vezes ele chega muito, ou na maioria das vezes, né, ele chega muito sutil, muito sorrateiro, que é pra gente não perceber mesmo que eles estão colocando esses padrões de pensamentos negativos na nossa mente. Opa, entrou nesse pensamento, viu que não é legal, já sai, já corrige, já tenta se conectar o mais rápido possível com a luz, tá? É muito sensível mesmo, tá? Eu vou dar outro exemplo agora com relação a isso. Esse outro exemplo é o seguinte: imagina que isso já me foi mostrado, tá? Já escutei isso em palestras da espiritualidade e já me foi mostrado em processos de expansão de consciência com a ayahuasca. Imagina que tem alguém, ou pode ser você mesmo, explicando algo para outra pessoa. Ou vamos pegar aqui o meu caso, eu estou explicando algo para vocês. Se você não acredita, não gosta, não concorda, você pode simplesmente pausar o vídeo, fecha a janela, troca de vídeo e vai fazer o que você quiser. Isso é uma opção, tá? E é válido. Ninguém é obrigado a concordar, né, com o que a gente traz. Agora, uma vez que você está aqui disposto a escutar o que eu estou falando e você começa a zombar, esse cara aí tá falando besteira, para não dizer outra coisa. Esse cara isso, aquilo. Você está entrando numa frequência baixa. Nesse momento em que você teve a opção, imagina, vamos parar o tempo. Eu estou explicando aqui algo, para o tempo. Agora a decisão é sua. Você vai respeitar o que está sendo dito, porque isso serve para você, ou você vai respeitar isso, porque isso não serve e eu escolho trocar de vídeo. Tá perfeito. Se você escolhe desrespeitar, e tudo isso é muito rápido, isso acontece centenas de vezes ao dia. Se você escolhe desrespeitar a opinião do seu irmão, da sua irmã, e fica ainda com pensamentos negativos, como é que funciona? Você cai a sua vibração porque você está entrando na linha do desrespeito e você abre brecha para esses espíritos terem mais força para agir sobre você, sobre nós. Isso acontece com todo mundo. Não importa o seu nível de iluminação, se você cair o pensamento, eles vão ter acesso. É simples assim, né? E aí, uma vez que você caiu o pensamento, se você não estiver atento para voltar, porque tá nesse nível que nós estamos aqui, a gente cai muito mesmo. Se você não conseguir voltar rápido, você cai a frequência, eles entram, começam a influenciar mais coisa. E aí você cai, até eles entrarem, né, como eu falei, nesse processo de obsessão. Aí entra obsessão, você começa a mudar a sua linha de pensamento, o seu raciocínio fica bagunçado, as suas emoções começam a ficar
desestabilizadas. Aí entra, que nem eu já falei em outro vídeo, né? Entra obsessão, entra chip, entra acoplamento áurico, né? Simbiose até, né? Eu tenho um exemplo disso na minha vida, e aí o negócio complica demais. E nessa figura, como vocês podem ver, a gente colocou ali as pessoas ali vivendo normalmente as suas vidas. Alguns têm proteção porque elas estão na vibração alta, então quando você tem a vibração alta, a proteção ela é maior. Quanto maior a vibração, maior é a proteção. E as pessoas que têm ali, a gente pode chamar que elas estão no neutro, né? Não tem nenhum nem outro, mas aí é complicado porque a gente entra numa visão que é assim, ou num acontecimento que é assim. Se você não está na luz, então com quem será que está, né? E aí eu conto uma pequena história aqui que um querido contou uma vez em um trabalho. Ele contou numa metáfora, né? Que existia uma guerra espiritual ali no plano, no astral, e tinha um muro que separava os anjos dos demônios, vamos colocar assim, né? Que são todos seres humanos, tá? Essa figura, né, que nem a gente colocou aqui, de seres, existem, né, seres com chifres, rabo, mas são todos seres humanos que eles se deterioraram tanto que eles chegam nessa forma demoníaca mesmo, mas são todos seres humanos, tá? Não existe uma forma que é bestial, assim. Os humanos chegam nessa forma pela baixíssima vibração, pela altíssima crueldade e por aí afora, né? Então, e os anjos ali estavam chamando as pessoas que estavam em cima do muro, porque elas estavam indecisas. E eles chamando, desce do muro, vem pra cá, vem pro nosso lado, tal. E os demônios, eles estavam só, né, só esperando ali. E aí chegou uma hora ali que o chefão ali o anjo chefão chegou numa trégua ali, vamos dizer assim. O chefão do anjo chegou pro chefão ali dos demônios e falou: escuta, a gente tá aqui fazendo um enorme esforço para chamar as pessoas que estão em cima do muro para virem para o nosso lado. Por que você não chama as pessoas que estão em cima do muro para ir para o lado de vocês? E ele responde assim: porque quem está em cima do muro já é nosso. Olha que interessante. Então não tem neutralidade na espiritualidade. Ou você é ou você não é. Então, né, é muito interessante isso. Então ali, aquelas pessoas que estão ali entre aspas, né, na neutralidade, estão muito suscetíveis a serem influenciadas pelos espíritos de baixa vibração. Indo agora para a quarta dimensão, que é a dimensão do umbral, né? E a gente pode perguntar, poxa, mas a dimensão do umbral está acima dessa ainda? Sim, a dimensão do umbral ainda está acima dessa, né? Lembrando que a colônia Nosso Lar, ela ainda está localizada em setores umbralinos. Lembra que a porta no filme mostra que a porta de entrada dela é um lugar ali escuro, que é o do umbral? A porta é ali, ela está no umbral ainda, né? Então, essa dimensão ela está ainda um pouco acima da nossa que nós vivemos, e eu vou trazer algumas imagens aqui de um relato, né, que eu pedi para a IA fazer, do que acontece aqui nessa dimensão na crosta por influência das outras também, tá? Então só depois dessa dimensão aqui da quarta do umbral que começa a ser as dimensões mesmo de luz que estão ligadas ao nosso planeta. A quinta dimensão, que é arte, cultura e ciência, e a sexta, que é o amor fraterno universal, já são dimensões de luz, onde ali os espíritos que não têm a vibração suficiente, né, necessária, eles não conseguem adentrar a essas dimensões, tá? E depois, em último lugar, a gente tem, em último, né, maneira de dizer, na sétima dimensão, a gente tem a dimensão das diretrizes do planeta, onde é uma dimensão altíssima, onde a gente tem ali uma espécie de gestão, né, onde só espíritos de altíssima envergadura conseguem chegar, né? Então, e aí o que eu entendo é que a gente vai passando por essas dimensões, vai melhorando, desencarna aqui da terceira, da crosta, vai para o plano espiritual, né? Então tomara que a gente consiga ir para as dimensões superiores, refaz ali o planejamento da reencarnação, passa por ele e, na medida do possível, da necessidade, volta para cá para continuar
o nosso progresso, né? Então, conforme o tempo vai passando, essa dimensão aqui vai melhorando, e como essa dimensão vai melhorando, as outras tendem a melhorar também, porque o planeta está aumentando de vibração, né? Então, aí falando de um outro conceito, né? O planeta, né? Está já vibrando, né? Na quinta dimensão, mas não quer dizer que as pessoas também estejam vibrando em quinta dimensão. Uma explicação que a espiritualidade passou para a gente também foi que existe um trabalho energético que foi feito em nós, porque como o planeta passou para a quinta dimensão, nós todos, se não fosse feito esse trabalho energético, nós todos, no mesmo instante que o planeta começou a vibrar em quinta, nós desencarnaríamos, porque a gente não aguentaria a energia. Então a gente pode acompanhar ali na frequência Schumann, que ela vem aumentando a cada período, né? Então, esse trabalho foi muito importante para evitar o desencarne total dos seres aqui dessa dimensão. Bom, depois de ter falado dessas dimensões da Terra, e lembrando que dentro dessas, não é que existem só 7, né? Dentro de cada uma existem ainda, para não dizer infinitas, são milhares de dimensões com propósitos diferentes, né? Nessas do astral. Então, não só para a gente não se limitar que existem só 7. Não, existem inúmeras. Eu mesmo já visitei dessas dimensões inferiores, muitas delas, e nessa minha existência aqui, eu não tenho nenhum registro que eu acessei essas dimensões superiores, né? Até o quarto nível eu consegui acessar, e do quinto, sexto e o sétimo eu não tenho registro disso, mas aí são dimensões dentro de dimensões, tá? E o relato, um dos que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte: uma das experiências que eu tive em expansão de consciência com a ayahuasca foi mostrado que eu andando numa avenida aqui perto da minha casa, andando assim a pé na calçada, e aí os seres, eu com uma vibração assim, ok, uma vibração boa, e os seres tentando atingir o meu campo com intrusões psíquicas, com dardos, né? Contendo ali elementos para baixar a vibração. E aí a espiritualidade, os guardiões, eles iam colocando como se fossem placas de vidro, como eu estou mostrando aqui em algumas imagens, eles iam colocando essas placas de vidro e eles iam isolando a ação desses seres, né? Porque eles estão aqui no meio da gente, né? Por isso que falam, o umbral, as dimensões inferiores estão limpas. Aqui onde nós estamos é um terror, assim, é um inferno. É o que a gente consegue ver, é isso aqui bonitinho. Eu tenho a parede aqui pintada, como eu gosto de dizer, né? A gente toma banho, passa o perfume, olha para outra pessoa, vê só o corpo físico, mas a gente não tá vendo o que existe mesmo de realidade se a gente misturasse os dois planos aí ou mais, né? O negócio é feio. Eu já tive experiência já, também relatado pela espiritualidade, eles comentaram assim. Eu assisti esse vídeo depois da minha experiência, né? Então eu vou começar pela minha experiência. Eu estava num trabalho de ayahuasca e foi, se eu não me engano, geralmente eles... Óbvio que tem uma variação nisso, mas geralmente eles servem 3 doses, né, de ayahuasca. Eu tinha acabado de tomar a segunda dose e eu pedi pro pai eu falei, pai, abre a minha clarividência, abre o que eu consigo enxergar e vai mais além, mais um pouco ainda. Ou seja, vai até onde eu não consigo, que é pra expandir, né? E aí, de repente, eu estava sentado, ajudando a tocar ali alguma música e de repente abriu, assim, a clarividência. Eu estava enxergando todas as pessoas, comecei a ver os seres que estavam tentando influenciar a gente ali. Mas é um ambiente de luz, é um ambiente isso e aquilo, mas a espiritualidade deixa esses seres entrarem, que é para o nosso aprendizado, e foi um grande aprendizado ali que eu tive. Eles influenciando ali e pegava em pontos assim, que é o seu ponto fraco da vida ou o seu ponto fraco ali na hora. Eu estava acompanhando ali uma música num instrumento e eu falei assim, nossa, eu preciso tomar cuidado aqui para eu deixar bonito a música, né, para eu não errar. Então, nessa preocupação, entrou um pouco do quê? De medo. E aí eles já foram assim, apontando o dedo mesmo, eu tocando aqui e eles em volta aqui. Você não sabe acompanhar, você vai estragar a música, vão falar mal de você, você vai ficar mal falado.
tudo isso, e chovendo essas perturbações. E eu via dimensão dentro de dimensão, seres ali voando, seres embaixo da terra, assim, extremamente... era nojento, assim, a situação deles, que eu falei, nossa, é muito forte. E ali eu estava na expansão da consciência, né? A gente já tem um pouco só um pouco, né? Comparado aí com o que existe, a gente já tem um pouco de experiência. A expansão com a consciência expandida dava uma capacidade bem maior para mim. Mas ali o que me veio era que se pegasse uma pessoa normal, assim, no dia a dia, e abrisse esse nível de clarividência, que eu acho que estava muito longe de ser uma clarividência total, né? Era só um pouquinho. Uma pessoa aí qualquer, eu tenho em mente que ela ficaria 3 segundos, em 3 segundos ela perderia toda a sanidade que ela tem. Ela ficaria inteiramente louca, porque você perde qualquer estrutura. É muito forte o negócio, né? Então o plano espiritual, ele não é um mar de rosas. Não é. E quando eu falo plano espiritual, é aqui nessa dimensão que nós estamos. Claro que existem infinitos que são muito maravilhosos que eu não sei nem descrever porque eu nunca fui. Mas estou dizendo aqui que daqui, ó, nesse plano onde nós vivemos, pode acreditar. O negócio é feio, por isso que o cuidado tem que ser muito grande. Então, voltando ali ao relato, eu andando e eles colocando ali as proteções. Isso acontece, não acontece só comigo, acontece com muita gente. E dependendo da sua vibração, é onde eles conseguem ajudar ou não. Porque se você está ligado intimamente a coisas negativas, é uma escolha nossa. Pode ser uma escolha minha, pode ser uma escolha sua. Então aí entra um outro ponto que é o livre-arbítrio, né? Que é uma discussão muito interessante, dá pra gente ficar horas debatendo e se tivesse mais gente aqui seria melhor ainda. Quando a gente escolhe um pensamento positivo, a espiritualidade respeita e fala isso que você quer, então legal. Se você escolhe um pensamento, uma ação negativa, é claro que tem um limite isso, porque a gente tem sempre que evoluir, você não pode ficar trilhões de anos estagnado, né? A gente sempre tem que ter um movimento mínimo, né? Que é a lei da evolução. Então, se a gente tem esse pensamento negativo, a gente escolhe ter uma ação negativa nisso, um sentimento negativo, a espiritualidade dá um passo para trás, mas eles estão sempre ali para controlar o que pode acontecer, senão eles destruiriam o planeta em 1 segundo, como eu falei, ou menos. Então, eles dão um passo, vai entrar o espírito mal ali, o obsessor, o quiumba, do jeito que vocês quiserem chamar, e ele vai entrar e vai fazer o que é permitido ali com você, comigo, com quem entrar nessa frequência, né? Então eu já vivi vários processos desses, onde eu sentia a espiritualidade, às vezes eu não sentia, mas eu sabia que eles estavam lá por definição, né? E eles vêm e eles atrapalham mesmo, porque o objetivo deles é totalmente o oposto da luz, né? E um comentário importante aí, a gente pode perguntar, poxa, mas por que é permitido que isso aconteça? É sempre para o nosso aprendizado. Então existe uma das perguntas do Livro dos Espíritos que comenta isso, se eu não me engano é a 157. Eles falam assim, sobre demanda justa e demanda injusta, né? Então se você, pegando uma adaptação aí, fazendo uma adaptação disso, se você toma uma atitude incorreta, a correção chega através de Deus, vamos dizer assim, que ele permite que os seus filhos que estão numa caminhada ali diferente, eles entram e causem alguma coisa para botar a gente ali numa situação que é desagradável para a gente não cair naquilo de novo. Às vezes a gente aprende, é o famoso, né? Eu aprendo no amor, né? Eu ouço um conselho e não erro naquilo, nunca erro, ou a gente aprende o que a gente chama na dor, né? Errei, entrei num processo ruim, eu sofri aquilo, opa, eu não posso entrar nisso. E às vezes leva 1, 2, 3 mil, né? Enfim, cada pessoa é uma pessoa e cada processo é um processo, né? Então nós ficamos por aqui nesse vídeo, eu espero que esse conteúdo seja bem útil para você. Isso fica como um convite muito grande para que a gente possa refletir sobre se esse pensamento é meu, se não é, e que a gente possa melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E para que a gente possa ter uma vida melhor. Então eu torço por mim, torço por vocês, para que todo mundo melhore a vibração
e que a gente sim consiga transformar não só a nossa existência, mas as dos próximos, de todos os nossos irmãos e irmãs, para uma vida melhor e um planeta mais saudável, psiquicamente falando como um todo. Um abraço e fiquem na paz de Deus.